A rotina não para, o tempo acelera, mas aqui a gente senta, respira e espera. Mãe, mulher, tantas vidas num só lugar. Puxa a cadeira, vem desabafar. E entre uma sessão e outra, a gente se encontra, a gente se escuta. A pausa que abraça, a vida que pulsa. Bem-vinda ao seu tempo, entre uma sessão e outra. Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Entre uma Sessão e Outra, que não é terapia, mas é terapêutico. Primeiro, eu queria agradecer muito o Borboletar. A gente está no mês das férias, gente, então venha conhecer. Se você é mãe, tem seus filhos aqui em Franca, tragam eles para passar um dia. É um quintal de brincar, tem monitora, é uma delícia. Além das festas, né, gente? Além do café, que é delicioso, pão de queijo delicioso, frutas. É uma delícia. Muito obrigada, Borboletar. Queria agradecer também a Droga Farma, que é a nossa parceira, a única farmácia em Franca que fica aberta 24 horas, gente, lá na Francisco Marques, número 780. Se você não é de Franca, corre para o site, que a gente vai deixar aqui na tela também, para comprar os seus produtos que eles entregam por todo o Brasil. E também a HD Mídia, que é quem faz a nossa produção aqui, a nossa edição. Se você quer fazer uma live, um conteúdo para o Instagram, um podcast também, né? Contratem eles, que é super de confiança. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento, sobre maternidade, sobre escolhas de vida que fazem com que a gente tenha uma boa vida, né? O direito de escolha. Exatamente. E eu recebo a Gabi Vietro, que é uma boneca, gente. Dá vontade de colocar num vitrinho de tão bonita, né? Linda. E aí, Gabi, tudo obrigada, bem? Tudo ótimo. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. A gente adorou que você aceitou o nosso convite. Que bom que deu certo, né? No meio de toda a correria. De mudança, exatamente, né? Mudança, crianças, mas que bom que deu certo. E, Gabi, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, começar do início, né? Relacionamento. Nas redes sociais, você compartilha bastante a sua vida, né? A maternidade, eu até te perguntei isso no café ali, como que é. E eu queria, então, que você contasse até para os seus seguidores, né? Para quem está assistindo a gente, eu acho que é ter um novo repertório. Como que foi isso do seu relacionamento? Porque é um casamento que, ao meu ver, que te sigo, que te acompanho, leve, maduro, é muito leve, de troca. Exatamente. Como que foi de isso? Companheirismo, né? E assim, na verdade, o meu relacionamento com o Ian começou com uma história de amor muito longa, né? Assim, na verdade, é uma história que todo mundo me pergunta muito. Eu tô na internet já fazem muitos anos e essa história, quem tava ali no comecinho acompanhou, né? Mas eu era bem pequenininha, né? E tudo. Quantos anos você tinha? Na internet ali, naquele momento, acho que uns 20 anos. Acho que fazem uns 11 anos essa história que aconteceu. E aí foi a minha história que todo mundo pergunta muito de como começou meu relacionamento com o Ian. E aí, talvez entrar um pouquinho nesse Sim, assunto. Eu acho que é legal você entrar contar um pouquinho da história, trazer né? referências para as pessoas. Sim. É possível, gente, é possível, ter um bom relacionamento, mas precisa ter direção e escolha e coragem, propósito, intencionalidade. Exatamente. Assim, resumindo um pouco, né, porque é uma história um pouco longa, eu conheci o Ian, assim, aquela coisa mais platônica, de olhar e falar, nossa, que pessoa bonita. Eu achava ele muito bonito. Ainda acho, né, mas assim, tô falando daquela época. Né? Eu olhava e falava assim, gente, nossa, imagina um dia, sei lá, namorar, casar, só de olhar, sabe quando você olha a pessoa e imagina uma vida com ela? Eu era novinha, tipo, sei lá, uns 16 anos. É que a gente vai se perdendo na idade, né? Vai. Nossa, são muitos filhos pra pensar, né? E administrar, depois gente. dos 30 parece que você já nem lembra. Mas enfim, eu era novinha, eu olhava ele ali na igreja, achava ele bonito e tudo. Só que eu não sentia muita reciprocidade naquela paquerinha, sabe? E eu falava, então também não vou dar bola não também. Vou. Mas aí, enfim, isso foi ali durante um período, a gente chegou a sair uma vez. E aí, nessa vez que a gente saiu, a gente foi com um casal de amigos. Eu levei uma amiga e ele levou um amigo. Na verdade, eles não eram casais, não. Mas a gente estava num quarteto ali pra gente se conhecer. Então, assim, acho que não foi tão interessante aquele dia, porque ele era muito tímido. Eu interpretei isso como uma certa... Não sei, como se ele não tivesse interessado. A timidez, sabe? E ele me achou inacessível. Então, ficou os dois ali.
A gente como tinha se os dois pensassem a mesma a coisa, mesma na coisa verdade, um do outro, né? mas ninguém compartilhou. Eu falei, bom, eu não vou fazer nada, vou ficar quieta. E ele falou, bom, ela não se interessou. Então ficou nisso. Então foi ali uma paquerinha, uma coisa platônica que não evoluiu, ficou naquilo ali. E aí eu sempre fiquei, sabe, com aquela coisinha. Falei, nossa, sabe, eu ficava... E aquele moço? E aquele moço? Sabe aquela coisa que te arranca suspiros? Fiquei nessa, né? Mas enfim, o tempo passou. E aí, bom, aí vem minha história, né? Que é com o meu ex, né? Eu conheci ele, eu era nova, a gente era uns 9 anos de diferença, eu tinha uns 17, 16 para 17, bem nessa época. E nessa idade, eu acho que essa diferença de idade pesa muito. Pesa, porque você é uma adolescente... Que nem sabe o que que é. não sabe o que é, tá descobrindo, e aí vem um adulto. Um adulto, exatamente. Então, nessa idade, eu acho que essa diferença de idade impacta muito. Bom, ele era mais velho que eu, e aí a gente começou um relacionamento meio que por muita insistência da parte dele, né? Só que eu sempre deixei claro, eu falei, olha, eu te acho muito legal, mas eu não sinto aquela... Sabe aquele amor, aquela coisa que normalmente os relacionamentos começam, né? Assim, com aquela coisa de arrancar a paixão. É o que a gente deseja, Na mas verdade, eu acho que é a paixão, né? Que começa. Sim, e depois sim. o que fica é o amor mesmo, né? Mas eu não tinha aquela paixão. Nem a paixão. Eu não tinha, eu achava ele legal, gentil, carinhoso, bonzinho e tudo, mas não tinha aquela coisa. E eu deixava claro, eu falei, olha, eu não tenho aquela coisa. E você, assim, ó, antes desse relacionamento, você idealizava ter um relacionamento que sentia essas borboletas no estômago? A gente cresce com isso, né? Assistindo conto de fadas, vendo eu sou essa pessoa, né? Ai, queria tanto aquela coisa e eu não tinha, né? Eu não falei, não é possível que é assim, que é tão prático, assim, que a vida adulta é isso. E a minha mãe falava que era. Eu falava, mãe, parece que eu não sinto. A minha mãe, não, mas é assim mesmo. Amor é construção, a vida é assim, ele é uma boa pessoa, você vai amar ele, é isso. Eu falei, então tá, né? Mas eu achava chato, não é possível. Eu acho que eu merecia que a vida uma é só vida mais isso? interessante, uma coisa mais assim, sabe? Que te arranca suspiros e que você... Enfim, e aí foi, né? Bom, e aí a gente foi levando, né? O relacionamento daquele jeito, daquela maneira. Por quantos anos você foi levando? 3 anos. Que foi até a gente ficar noivo. O meu noivado, inclusive, foi um pedido de surpresa. Na frente de famílias e amigos. E, tipo assim, eu falei, quero casar assim. Porque, gente, todo mundo assim... Né? Me esperando minha resposta. E aí eu tinha 19 anos. Porque eu fiquei com ele até 20, que foi quando eu ia casar com 20 anos, gente. Muito nova. E aí, enfim, fiquei noiva. E aí, a partir do momento que eu fiquei noiva, eu comecei a sonhar com o casamento, com a festa. Como se fosse uma festa de 15 anos, no caso. Tipo, com o vestido de idealizando o momento, e não o relacionamento. E não a vida que eu teria depois disso. Então, assim, nossa, aí minha mãe também entrou super nessa comigo. A gente viveu um sonho juntas, eu e minha mãe. Só que sem o noivo. Era o meu sonho casar. Sozinha. Tanto a festa, o evento. Eu tinha sonhos, assim, que eu sonhava que eu entrava na igreja, me casava e eu falava, bom, e agora eu vou pra onde? O que vai acontecer agora? Acabou o que eu queria, né? O que eu queria era o casamento, a festa, o momento. Que é o sonho de muita mulher, Sim, né? o sonho de princesa, né? O sonho de princesa. E estava sendo uma festa de princesa. Minha mãe estava fazendo tudo, tipo, tudo. A gente... Mãe, eu quero assim. Minha mãe falou, então vamos. Sabe, minha mãe abraçou a ideia junto comigo e a gente foi construindo junto. Porque minha mãe acreditava muito que ele era a pessoa pra mim. Porque ele demonstrava ser uma pessoa, assim, boa, né? Enfim. E nessa época... Você via sinais de que não, além do que você sentia, mas nas atitudes dele, porque ele era uma pessoa boa, mas tinha também os lados ruins. Então, hoje eu consigo ver. Ver. Naquela época eu me culpava. Eu falava, gente, mas por que eu não gosto dele? Assim, por que eu não consigo sentir? Ele é tão bom, mas hoje eu vejo que era uma bondade, assim, de tipo assim, você vai ficar comigo. Sabe, assim? Era tóxico. Manipulando ali. Era totalmente. Porque amar é deixar o outro também ser livre. Tipo, você vai ficar com a pessoa porque você quer ficar com a pessoa, né? Então, assim, em diversos momentos eu falei, olha, eu não sei, eu não tô muito feliz com essa escolha. Ele, não, mas vai dar certo. Você vai gostar de mim. Então, isso é tóxico, sabe? É muito, né? É uma manipulação, assim, pensando que era uma adolescente, uma criança. Né? E um adulto. E aí você tem toda a expectativa. Sim. É como se a gente armasse o circo. Como que eu vou desarmar? Sim. Mas você desarmou?
Nossa, e graças a Deus por isso. Que bom. Que bom. Então, assim, hoje eu vejo que era tóxico, sabe? Assim, que era algo controlador, mas não, assim, aquela coisa agressiva. Era ali, sabe? Nas entrelinhas e tudo. Então, assim, eu me afastei muito das minhas amigas, porque ele dizia que não eram boas companhias. Então, assim, aos poucos eu me senti totalmente controlada e manipulada de uma maneira sutil, sabe? Hoje eu consigo enxergar isso completamente. Então, foi isso, assim, sabe? Fiquei noiva, idealizei o casamento, e aí fomos indo, e aí tudo lindo, maravilhoso, mas aí chegou perto do casamento, me veio aquela tristeza, porque eu falei, gente, não é possível. Porque não era o caminho que você queria de verdade. Eu não estava feliz com a vida pós-festa. A festa, nossa, dos sonhos. Mas e depois daquilo? E a minha vida depois daquilo? Aquela seria a vida que eu sonhei pra mim, sabe? Assim, porque aos poucos eu fui me anulando tanto que eu nem sabia mais o que eu queria fazer da vida. Nossa, e um fato curioso também, que durante o período que eu comecei a namorar ele, eu me inscrevi numa escola de moda em Paris. E ele falou tanto na minha cabeça que eu cancelei. Minha mãe pagou multa da escola e tudo mais. Tava fazendo curso. Que é uma paixão, né? Uma paixão, eu queria fazer moda. E aí eu cancelei e eu fiquei tão perdida que eu falei, eu vou fazer gastronomia durante esse período. Eu gosto de cozinhar, mas nem queria trabalhar com isso, porque ele falava que mulher não tinha nem que trabalhar. E gente, assim, olha pra você ver. Eu acho muito engraçado como assim, ó. Não é engraçado, é triste, na verdade, porque a gente vê o que acontece, só que a gente tá tão envolvido ali no que a sociedade espera, né? No que acham que é normal, que eu e uma amiga, a gente ia pra Paris, a gente ia fechar da escola, a gente ia juntas. Tudo certo. Tudo certo. Os pais já tinham deixado, tava fazendo curso para aprender o idioma, né? E tudo. Já tava ali no meio do curso. Então, eu conheci ele nesse processo. E aí foi algo tão sufocante que eu falei, bom, não é pra eu ir? Sabe? Nova, né? E minha mãe cancelou tudo. E aí minha amiga acabou que nem foi, porque o pai dela falou, não, você não vai sozinha. Então, assim, para as duas deu ruim, né? Na época eu segui outro caminho completamente diferente. Então eu me perdi de mim. Cadê? Eu não ia fazer moda então, e aí eu ia fazer o quê? Eu falei, vou fazer gastronomia por hobby. Não me arrependo de ter feito, mas foi algo que, tipo assim, meu caminho mudou por uma pessoa, sabe? Que nem era uma pessoa que eu amava, e aí era muito tóxico. Foi tóxico, né? Sabe o que me lembrou essa história sua? Eu vi uma vez uma pessoa falando assim, que às vezes a gente acredita tanto, a gente quer o príncipe no cavalo branco. E a gente quer isso. E aí demora pra vir o príncipe no cavalo branco. Aí a gente aceita só o príncipe no cavalo. Sim, a gente acha que é isso. E aí a gente vai aceitando, aí depois a gente quer só o cavalo, por fim. Só o cavalo. Sabe assim, não quer mais, só o homem, não quer mais nada daquilo. Né? E não foi um pouco disso? Assim, que você foi aceitando. Eu falei, então é isso. Exatamente. O que a vida foi te trazendo, mas sentindo que não era. Foi abdicando dos seus sonhos para viver aquilo que as pessoas acreditavam que era o certo para mim. Pra você. Exatamente. E aí eu era. Gente, eu acho assim que. Eu falo, gente, não, menina nova assim não pode namorar, porque. Gente, juro, a gente é muito influenciável nessa idade. Mas eu também acho, eu também namorei muito nova. Também foi bem difícil. Mas eu acredito que é o que fez com que eu pudesse escolher bem hoje, estar bem casada hoje. Exatamente, eu acho que tudo tem um propósito. Não é? Eu acho que tudo tem um propósito. Porque eu sei o que eu não quero mais passar. Exatamente. Todos os relacionamentos que eu passei, todas as situações na vida fazem hoje eu ter um casamento muito bom, porque eu sei, quando eu comecei, eu falei, olha, você não quer. Isso eu não aceito, eu quero isso. Inegociável, você pode? Né? Exatamente. Inegociável. Inegociável. Que foi a sua história, né? Que foi a minha história, exato. Então, acho que tudo é propósito. Sim. Tinha que acontecer e até aí... Paris, que é triste. Até triste, mas também tinha que acontecer, porque se eu for... Talvez eu não teria nem voltado, então... Não teria meus filhos, não teria... Hoje. Enfim, Então, você tava com o casamento marcado, tudo pronto, e o que aconteceu? E aí, assim, bem próximo do casamento, eu comecei a ficar muito triste, mais do que eu já tava, porque parecia, assim, que agora era real, eu ia enfrentar aquilo e mudar completamente o futuro da minha história, né, ali até então. E aí, eu fiquei sabendo de um retiro que ia ter, assim, aleatório, nem era da igreja que eu ia, então, assim, um retiro do nada. E nessa época nem era tão forte as redes sociais, então de verdade eu nem lembro como eu fiquei sabendo desse retiro. Mas eu falei, gente, eu preciso disso. Era um retiro de carnaval, então eram alguns dias que a gente ia ficar ali. Era bem próximo do casamento. O carnaval começou em fevereiro, eu ia me casar tipo dia 20, então era muito próximo.
E aí, sem celular, sem sinal, isolado, só assim... Você e Deus. Eu e Deus. E aí eu falei, bom, vou nesse retiro. Todo mundo, gente, como assim? Que retiro é esse? Como assim? Eu falei, bom, vou. Preciso ir, não conhecia ninguém. Falei, quero ir nesse retiro. E aí, chegando nesse retiro, eu reencontrei o Ian. Eu olhei e falei, não é possível. Eu tô passando por tudo isso. Por tudo isso, e ainda encontro uma pessoa que eu tinha... Uma conexão de alguma forma. Né? Sabe aquela coisinha que fica na cabeça? Sabe, nossa, aquela pessoa. E aquilo. Enfim, encontrei ele e aí eu falei, pronto. Coração lá na boca, né? Falei, nossa, próximo do meu casamento e encontro essa pessoa que pra mim tinha, sabe, um sentimento, enfim. Aí, durante lá o retiro, aconteceram muitas coisas que pra mim foram respostas, né? Que tipo de coisas? Assim, tipo, de ouvir de pessoas que nem me conheciam, sabe? Assim, pra eu ter força, pra eu ser mais corajosa. Tipo, por exemplo, do nada uma pessoa vinha e falava, Gabi, falava. seja forte. Eu senti de te falar isso. E eu falava, gente, como assim sentiu de me falar? A pessoa nem me conhece. Não era nem pessoas do meu convívio. E o que as pessoas falavam do casamento? Do casamento? Falavam alguma coisa, tipo assim, ó, o casamento é isso, ou não? Não, tipo, era mais assim, ó, você tá passando por um momento delicado, eu queria te falar pra você ser forte, pra você ser mais corajosa, pra você sentir o que seu coração quer, sabe? Coisas assim. E eu falava, eu ficava assim, meu Deus. Enfim, e aí... Era o que você precisava ouvir. Era muito. E aí o Ian, em uma das nossas conversas, que foram poucas também, porque a gente mal conversou lá, era um retiro estritamente, assim, homens e mulheres separados, a gente só se encontrava bem rápido, assim, no refeitório, uma coisinha bem rápida. Mas em um deles, ele falou, você vai casar, né? Eu falei, semana que vem? Só semana que vem. Ele falou, bom, se você estiver feliz no seu casamento, ignora tudo que eu vou te falar. E seja muito feliz em um bom casamento. Mas, caso tenha alguma coisa, eu queria te falar uma coisa que eu não consegui te falar durante muito tempo. Eu sou uma pessoa meio tímida, meio reservada, tenho dificuldade em expressar os meus sentimentos. Inclusive, ele melhorou muito com isso. Porque eu sou o oposto. Eu nem penso, já saiu. Ao contrário dele, ele pensa demais. Um vai equilibrando o outro, exatamente, né? Um ajuda muito o outro. E aí ele falou, bom, eu acho não, né? Eu sinto que você é a mulher da minha vida e eu não consegui te falar isso. Assim, foi uma coisa que eu fiquei assim, sem chão. Eu falei, meu Deus do céu. Então, pra mim, aquele momento foi assim... Profundo, né? Assim, o que você precisava ouvir, né? E você soube ouvir. E assim, e na verdade é aquela expressão do tigre no barco, sabe? Que faz você pular. Se não tem o tigre no barco, você fica lá. Então ele foi o tigre no barco que me fez pular, porque se não fosse ele, se não fosse isso, talvez eu teria casado. Sim. Com todas as minhas dúvidas, as minhas inseguranças, os meus medos, e talvez eu seria infeliz até hoje, porque não tem como ser feliz assim. Não. Não é uma vida feliz. E você sabe que eu gosto muito de histórias assim, porque me trazem coragem. Coragem. E a gente tira... E foi, de fato, um fato muito... Porque assim, o que eu passei... Quanto tempo antes você terminou o casamento? Que eu consegui terminar quarta-feira e eu casar sábado. Nossa. As madrinhas, eu briguei assim com várias na época. Porque elas acharam um absurdo. Acharam um absurdo. Mas, assim, eu tive apoio de 0 pessoas. Foi assim, uma fase muito difícil. Mas ao mesmo tempo, me faz pensar... Não, de 0 não, porque meu irmão também me ajudou muito. Me faz pensar que assim, você escolheu a sua felicidade. Não, e aí não precisa ter ninguém apoiando, gente. É que assim, eu voltei, né, do retiro e falei, bom, eu vou conversar com alguém, trocar uma ideia com alguém. E graças a Deus conversei com a pessoa certa, que foi meu irmão. Inclusive, ele nem sabe o tanto que ele foi importante, porque talvez se não fosse ele também, talvez eu teria casado. Porque eu falei, olha, eu tô em dúvida do casamento. Não tô... Ele falou, deixa eu te falar uma coisa, eu amo a minha esposa e é difícil. Se você não ama, você não vai casar. Pronto, acabou. Aí eu falei, mas a minha mãe... Eu falei, não tem problema, você não vai casar, decidido. Ele é mais velho, sabe? E ele sempre teve essa coisa do... que existam mais irmãos, assim. Ele sempre teve essa coisa do super protetor, assim, comigo. E eu até achei que ele ia falar, você tá louca e tudo, mas ele me apoiou tanto, que foi tão importante aquilo que ele falou, você não vai casar. Você tá com dúvida, você não ama ele, você não vai casar. Por que você não me falou isso antes? E aí, ele me ajudou, porque eu tava com medo da minha mãe. E a sua mãe lidou como? Péssima, ela surtou. E você manteve? Mantive. A partir do momento que eu decidi, porque eu sou essa pessoa também, sabe? Nossa, mas isso é muito bom, Gabi. Eu conversei com meu irmão, ele falou, você não vai casar? Pronto, ele me trouxe uma coragem. Eu falei, pronto, se eu tenho já tá bom. E eu acho que assim, né, o mais importante é
Porque teve uma outra pessoa, teve um homem ali que sofreu. Só que você não enganou ele. Não. Você foi clara em momento com nenhum, ele, sempre fui entende? clara. Sempre fui. Então, assim, não é um lugar de julgamento, porque você foi muito clara com essa pessoa. Sim. Nada termina do nada, gente. Nada. A mulher, ela termina o relacionamento 6 meses antes, dentro do relacionamento. Sim. Entende? Exatamente. O homem... E ainda mais eu, que super falo. Eu sou muito clara em tudo que eu sinto. Então, assim, eu sempre falei. E é assim, o que eu vejo, né? É o direito de escolher. Sim. Às vezes a gente fica com tanto medo de falar o que quer, de escolher uma vida, de achar que não existe relacionamento perfeito. É normal. Viver brigando. Aceitar, né? Aceitar. É normal perder a amizade. É normal. E não é. Dá pra ter os dois, gente. Aí, tipo assim, eu escolhi aquilo e eu falei, pronto. Por mais difícil que seja, agora, essa é a minha escolha. E aí, como que foi com o Ian? Foi assim, atropelado, né? Com o Ian. Vocês estão juntos há quantos anos? 7 de casado e 10 anos a gente tá junto. 3 anos de... Ah, não foi atropelado? Foi. Assim, eu terminei o casamento, a gente já começou a namorar. Sim, E aí foi, né, um julgamento. Outra coisa que eu precisei lidar também, né? E ele? Como que ele lidou? Ele quem? O Ian? Não, ele ficou super tranquilo. Ele mudou também, eu acho que isso ajudou ele também. Ele era uma pessoa muito, assim, tímida, meio sem atitude e tudo. Então, eu acho que mais fechado. Então, acho que esse acontecimento aí da nossa história mudou o caráter dele também. Tipo assim, eu preciso agir melhor. Me movimentar, exatamente. Então, acho que pra ele foi mais fácil, né? Pra mim foi difícil. Porque eu tive que enfrentar toda a família do meu ex, né? Tive que enfrentar a minha mãe, que tinha feito a festa inteira. Minha mãe pagou a festa inteira. Então, do jeito que eu quis. E como que foi enfrentar todas essas pessoas? Nossa, foi difícil, assim. Só que quando eu coloco uma coisa... Eu sou uma pessoa muito decidida também, sabe? Assim, e eu falei, bom... Eu já falei, o mais difícil era falar que eu não ia casar mais. Agora eu já falei, agora pode brigar, pode falar. Agora é com os outros, cada um com o seu balão. E cada um com aí a sua as madrinhas vida. ficaram muito bravas porque alugou isso, alugou aquilo. E eu falei, gente, não é possível. Eu não tô ouvindo isso. Eu achei um absurdo. As pessoas tinham que pensar na sua felicidade, né? Assim, Sim. Até porque é aquilo que a gente falou. Não teria a vida que tem hoje. Exatamente. Né? Que a gente vai chegar nesse ponto de gestação, de filhos, de marido. Exatamente. Então, assim, foi difícil porque minha família ficou muito surpresa. Porque eram pessoas que não viviam a minha história, então não sabiam ali de fato por que eu terminei um casamento, né? A minha mãe, depois, hoje em dia, ela sabia mais de... Ela entende, né? Que ela foi até um pouco... É que ela tinha muito o desejo pra mim de que eu tivesse um relacionamento muito bom. E ela achava que ele era uma pessoa muito boa. Então, eu entendo ela também. Mãe, né? A gente... não, tudo bem. Enfim. E outra, assim, é outra criação, né, Gabi? É uma criação de que tem que casar. Tem que casar. O casamento é essencial. Você sabe que antigamente... As pessoas usavam um termo assim, mas pelo menos ele não te bate. Gente... O mínimo. Não bater... Como assim? Porque o importante era casar. Entende? Não importa se ele te maltrata, se ele te humilha, se ele bebe. Pelo menos ele não te bate. Porque era o que era previsto. Nossa, ali. Que absurdo, né? E não é muito difícil, não é muito difícil, assim, muito engraçado ter um bom relacionamento nos dias de hoje. As pessoas não dão uma invalidada? Sim. Parece que não pode ser isso aí, não. É verdade. Não fazem isso? É verdade, sim. Não é possível. Às vezes eu falo assim, esses dias eu falei, eu nunca vi meu marido nervoso. Eu falei, a gente tava conversando com... Assim, nervoso, normal, assim, mas assim, fica bravo. Ele não fica, gente, bravo. A gente tem um relacionamento muito bom, muito leve, muito tranquilo. E tipo, as minhas cunhadas, todo mundo, tipo, como assim? Não é verdade, não é possível. Não é uma pessoa explosiva, não é uma pessoa brava, não é uma pessoa... Sabe, assim, é tão leve, é tão gostoso viver uma vida com uma pessoa que tem... Tipo, tá num dia ruim, senta, vamos conversar, vamos... Usa a gente para se autorregular. Sim. E não para descontar a raiva. Exatamente. Isso é um bom relacionamento. Com certeza. Pra mim isso também. É um relacionamento, na verdade. Esses dias eu tava falando, não sei pra alguém, assim, nossa, tô com uma saudade do meu marido, tal, queria ficar com ele. Nossa...
pra quê? Às vezes é bom ficar longe do marido. Gente, é bom pra você, pra mim não é, não. Pra mim também. Eu adoro ter meu marido em casa. O tempo de qualidade pra mim é muito importante. Eu dou naquela coisa das linguagens do amor. Linguagens do amor, tempo de qualidade pra mim é muito importante. Muito importante. Me regula, sabe? Assim, sim. Total. E vocês conseguem se regular, né? Sim. E a gestação, pensando nesse aspecto, como que foi esse processo de querer ter filhos? Você sempre quis? Sempre quis. Eu sempre quis. Eu sempre me imaginei mãe, desde criança, assim. Eu falava, gente, vou ter... Não sei qual, eu quero um monte de filho, né? A realidade é um pouco diferente, mas eu sempre quis ter vários. Mas 3 são filhos. Vários. 3 são vários, mas nos dias de hoje. Sim. O que te impede de ter mais hoje? Eu acho que qualidade de vida para as crianças mesmo. Qualidade de tempo. De tempo. E de vida também, porque assim, hoje em dia é tudo muito caro e a gente quer dar o melhor para todo mundo. Então não é justo a gente ficar colocando filho no mundo para às vezes diminuir a qualidade de vida que os outros já têm. Então, pra mim, esse é um ponto. Antigamente, eu falava, onde come um, come dois, come... Mas a gente quer escola particular, assim. A gente quer colocar... Balé, a gente balé, quer... tênis, atividades extracurriculares, uma roupa, um negócio. Então, assim, não é justo a gente, às vezes, diminuir a qualidade de vida dos outros só pra, às vezes, ter mais filhos, né? E outro tempo, né? A gente, você como mãe de 3, você sabe... A gente é um eterno looping de coisas e comprando tempo, se for possível. Sim, e às vezes a gente fica assim, nossa, hoje, essa semana eu tô em falta mais com o Luca. Não, eu preciso dar mais atenção pra Manu. O Telzinho, gente, o Telzinho. Aí volta pro Luca. Não, e a Manu. Então, e eles pedem tanto por mim, então eu falo, gente, se eu tivesse mais... Como ficaria a cabeça deles, sabe, assim? Bom, eu sei que cada vida importa, que Deus sabe de tudo, que o Deus que manda o filho manda a provisão em todos os sentidos. Eu acredito muito nisso, porque o Telzinho é uma prova disso, né, na minha vida. Porque eu achava que não caberia mais um filho na minha vida em relação a tempo e tudo mais. E ele me trouxe uma leveza. Então, assim, Deus me provou de que, tipo assim... Deixa comigo, sabe? Mas em questão de planejamento familiar, eu acho que 3 é um bom número. Eu gosto também. Eu acho que tá legal. Gosto. Tô dando Talvez conta do recado. 4. Talvez, não sei. Quem sabe? Não sei, fica aí. Mas como que foi a gestação? A gente vai chegar no Theo, porque o Theo foi um susto, né? Foi um susto. Como que foi a gestação? Porque você teve que ficar de repouso, foi uma gestação mais... Gestação, pra mim, é uma palavra que é o que me impede também de ter um quarto. Porque, gente, gestação, pra mim, é um momento muito delicado. O que acontece na gestação pra você? Bom, eu tive, antes do Luca, eu tive um aborto. Então, eu engravidei e perdi. E aí, esse processo me deixou muito melancólica. Pra mim, gravidez me lembra risco. Medo, perda. Sim. Aí, todo ultrassom que eu ia, né, nas minhas 3, era tenso, não era feliz. Era assim, ai meu Deus, será que eu vou descobrir alguma coisa? Será que vai estar vivo? Será que vai... Por conta, acho que do trauma, né? É uma ferida. Então, assim, eu perdi, logo em seguida engravidei do Luca, e aí foi uma gravidez que eu ficava assim, gente, não posso mexer, que senão eu vou perder o bebê. Sabe? E eu não queria contar para as pessoas também que eu tava grávida do Luca, demorei muito para contar, porque quando eu contei do primeiro, falaram assim, você perdeu porque você contou logo. Gente, o povo não tem. Não faz sentido, né? Não, e eles não têm sensibilidade. Não tem. Assim, eu gosto de esperar pra contar. Se eu puder dar uma orientação, seria isso. Mas não porque vai perder se contar. Porque a gente se... Isso não te faz menos mãe. Não, de jeito nenhum. E a gente, assim, se protege. Se protege. Se acontecer... Se blinda. Se acontecer de perder, você, sua família, as pessoas próximas vão ter que lidar com isso. Não vai ficar aquelas perguntas. Não, eu tinha contado nas redes sociais do meu primeiro. Sabe, assim, aquela euforia, tô grávida, pum, aí depois tem que contar que perdeu. E aí, você perdeu de quanto tempo? Eu perdi com umas 8 semanas. No primeiro ultrassom já não tinha evoluído. Então, assim, foi bem rapidinho, sabe? Mas ficou o trauma, né? Mas o trauma, e as pessoas falando que eu perdi porque eu tinha contado. E aí do Luca eu não queria contar. Então foi uma gravidez, assim, muito desejada. Eu tava muito feliz, mas parecia que todos os dias era uma conquista de que estava vivo, sabe? Assim, então foi uma gravidez delicada. Então é um processo que também mexe com a gente, né? Então eu fiquei a gravidez tudo assim. Com medo de acontecer de novo, com medo, né? E assim, eu acho importante a gente falar, porque quando a gente perde, ninguém entende. As pessoas, vida normal. Eu perdi um bebê também, e eu lembro que os médicos falavam assim pra mim,
É muito comum. Falou pra mim também. É vida normal. Eu lá, Zero com contração, sensibilidade, ó. exatamente. Gente, como assim? Não é vida normal. Você tá perdendo A partir filho. do positivo, a gente cria muita expectativa. Muita expectativa. Então é um luto. Pelo bebê, Exatamente. pelas expectativas, por tudo. E a gente, às vezes, não se sente capaz. Eu me sentia... Como assim? Eu não sou A gente capaz pensa, será que eu não de posso ter um Será que eu tenho filho? um problema? Será que eu não sou capaz? O que será que aconteceu comigo? O que tem de errado comigo que eu não consegui? Enfim, né? Você pensou que você podia... você tinha culpa nisso? Eu pensei que Porque talvez a eu gente não se culpa poderia em ter algum momento. mais. Será que eu não vou ser mãe? Será que eu tenho algum problema, alguma coisa? Então, assim, são muitas coisas que passam na cabeça, né? E aí, então, a gestação do Luca foi uma gestação delicada e tudo. Você precisou ficar de repouso na do Luca? Não, mas eu fiquei. Parecia que eu tava doente. Era essa a sensação, de como se eu estivesse doente. Eu penso... Eu tiraria a palavra doença e colocaria eu preciso proteger esse bebê. Sim, aí eu ficava Eu solitária. preciso proteger meu tempo, proteger meu filho. E aí ficar eu imóvel. trabalhava já com a internet, então eu parei com tudo. Eu sumi. Eu só dormia e assistia televisão e ficava E o no Ian sofá. nisso? E o Ian ficava super preocupada, porque eu sou uma pessoa muito ativa, muito feliz, muito dinâmica, eu faço acontecer. E ele ficava, gente, ela tá com depressão, ela tá com alguma coisa. Mas eu não tava, eu só queria ficar escondida. Sabe assim, num casulo? Guardada, né? Numa caixinha. Guardada. ali. Então não foi uma gestação muito fácil, porque eu deixei de ser quem eu era. Pra não perder o bebê. Tipo, na minha cabeça. Bom, e aí depois, na gestação da Manu... Como que você se sentiu quando ele nasceu? Nossa, foi... O puerpério. Não, eu não tive essa... Não teve a crise ali dos hormônios? Não, do Luca não. Do Luca foi muita alegria. Porque eu falei, gente, eu consegui. Ele nasceu. É o meu sonho. É meu sonho. Então eu não tive. Eu nasci pra isso. Eu nasci pra isso. Eu olhei pra ele e falei, gente do céu, que coisa. Eu quero um monte de filho. Na hora que ele nasceu, eu falei, eu quero um monte. Quero um monte disso, porque isso aqui é bom demais. Eu não tive aquela tristeza, o puerpério, aquela coisa. Tanto é que foi pandemia, onde tudo fechou. Lembra que tudo fechou? Sim. E aí eu achei maravilhoso, porque a gente foi pra chácara, a família, tudo Ficou foi. lá. Gente, foi delícia. E aí o marido Não a junto. pandemia, claro, Não mas a pandemia, assim, mas o o momento de estar dentro de casa. Nossa, foi bom demais, assim. Está nutrindo o que precisava. Sim, nossa, foi muito... A gente tava vendo um sonho. Todo mundo junto, o dia inteiro. Foi muito gostoso. E aí eu engravidei da Manu quando o Luca tinha 9 meses. Então, foi um julgamento terrível. Quando eu contei... Porque era novo, né? Mas, Não, tipo, gente... as pessoas falaram assim, quê? De novo? Exatamente assim. Eu contei... Gente, eu fico chocada com a intromissão das pessoas. Exatamente assim. Não, e pessoas próximas. Eu falo pra minha mãe. Minha mãe vai ver o podcast, ela vai ver. Porque eu falava, mãe, você me gerou um trauma. A gente tem uma relação muito aberta, assim, a gente brinca muito uma com a outra. Tanto é que quando eu fui contar do Theo, ela já foi bem mais amorosa, porque a reação das pessoas, de todo mundo, próximos. Tipo assim, a família mesmo. Assim, eu fui contar, né? Eu não sei, nem lembro como que eu contei. Esperando, tipo assim, E você um abraço. foi planejada? Foi, eu queria. Assim, planejada não, falei, eu já quero o outro. Né? E aí, na primeira vez, a Manuzinha Você já pensava que você queria próximos? queria próximo. Eu acho que próximos é um desafio, mas ao mesmo tempo, igual agora, eles são muito amigos. Eles são melhores amigos. Foi a melhor isso é escolha muito que eu legal. fiz. Não é, assim, a realização de um sonho. Eu sinto isso, quando eu Sim. vejo eles brincando. Os meus lá são 2 meninas e um menino. Eles ficam, quando eles assistem um podcast e eu falo o nome deles, eles ficam doidos, gente. Eles ficam Eu imagino. malucos. E aí eles estão brincando, eles falam assim, aí eles brincam de mamãe e filhinha. Ah, você é a mamãe, você é o filhinho, você Eles é... brincam também, os meus. Gente, pra mim, gente... Olha, que delícia que é dar irmãos pros meus Uma filhos. delícia. É um sonho, né? É um sonho, porque é muito gostoso. E quando Os meus brigam, às vezes. Não, todo irmão, né? Mas, mesmo assim, eu acho que é a melhor coisa que eu fiz. Melhor coisa, o Luca e a Manu são Eles falam que eles são melhores amigos. Quem quer ser o melhor eles amigo são é o Luca. parecidos, né? As eles roupinhas são. iguais. Eu visto Não. iguais. Desde Não que dou eles conta. nasceram, desde que a Manuzinha nasceu, eu já coloco igual. E todo mundo pergunta se eles são gêmeos, porque a diferença de idade é muito Pouca. pouco. Os dois são loirinhos, ainda coloco a roupa igual. E eles já acostumaram com as roupas iguais. Porque ele olha assim e fala, mas a Manu não tá de vermelho. Aí eu já vou. Peraí, que eu já vou trocar ela. Então, assim, eles gostam, eles são melhores amigos. Foi maravilhoso. Mas, quando eu contei, que já era minha 3ª gestação, assim, seguida, eu tive essa reação. Todo mundo. Não teve uma pessoa que falou parabéns. As pessoas me perguntaram assim, mas já podia engravidar de novo? Porque eu fiz cesárea, né? Mas você já podia. É na 3ª, geralmente, né? Que tem que esperar um pouquinho mais. Bom, não sei.
Enfim, mas assim, eu ouvi absurdos. E aí foi uma gestação depressiva, porque parecia que ela não era amada, que a Manu não era amada. E aí eu coloquei isso na minha cabeça. Eu não imaginei isso. Nossa, eu fiquei depressiva. Porque aí na Manu eu tive quando a gente uma conversa com depressão. você, assim, você vê que a maternidade é muito leve. Mas a gestação. Mas a gestação, ela é ela mais me transforma. intensa. Ela é intensa. Eu viro Você uma vive outra Gabi. Você vive o puerpério na gestação. Eu acho. O pico dos hormônios, Eu tudo. acho. Eu fico. Eu me sinto feia. E aí, quando a gente se sente feia, a gente... Mudança de corpo. Mudança de corpo. Aí eu me sinto feia, aí eu não tenho vontade de me arrumar. Eu vou deixando de ser quem eu sou. Isso na gestação, pra mim, é muito difícil. Enfim, aí na da Manu, eu vivi uma gestação muito depressiva, assim. Porque parecia que eu tinha feito algo errado. Do tanto que as pessoas reagiram mal. Sabe qual que é a minha sensação, escutando você falar? Que o mundo tentou, a todo custo, te trazer um caminho. Não devia ter engravidado pela segunda vez, pela primeira vez, não devia ter casado naquela primeira oportunidade. Parece que é verdade. Essa parte que te dá essa parte mais depressiva é você lutando contra esse mundo. Sim. Exatamente. Tudo que eu fiz parecia que não era pra eu fazer. Mas era, né? Hoje a gente tem a prova que era. Com certeza. Passou por tudo com que passou. Com certeza, Então, da Manu foi uma gestação muito, muito, muito depressiva, assim, muito. E eu passei muito mal também. Eu tive aquela coisa que vomita. Tudo que você come, você vomita. Eu ainda tive isso. Nossa. Com um bebezinho de com um bebê pequeno. Então, pra mim, foi uma gestação horrorosa. Eu lembro, gente, no dia que eu fui ganhar a Manu, porque as cesáreas foram agendadas, né? Então, eu já sabia o dia. E aí, eu só chorava. Eu não conseguia ficar feliz. No dia, eu tava muito mal. Eu precisava de ajuda. E você tinha medo do Theo não aceitar a irmã? Do Theo, né? Do Luca. Do Luca. O Luca não até aceitar... Até eu confundo. Theo e Luca. Toda hora eu falo... Eu confundo os dois. Do Luca não aceitar a irmã? Não, sabe por quê? Ele era tão bebê que eu falei, gente, ele não vai entender nada. E de fato... De fato. Foi assim, tranquilo. De fato. O que foi difícil foi o depois, né? Que aí ele era muito bebê e aí... Demanda muito ainda, e aí, né? recém-nascido. Foi complicado. E aí ali, então, nada a Manu eu senti o puerpério. Do Luca, não. Foi mil maravilhas. No da Manu, eu falei... Meu Deus. Eu tenho a sensação que do primeiro pro segundo a gente sente mais. Porque no primeiro, a criança dormiu, você pode descansar... Você pode ir comer. E no segundo a gente tá aprendendo uma coisa, que é dividir o amor. No segundo... Atenção, amor, cuidado. A criança dormiu, eu lembro assim, quando a Aurora nasceu, ela dormiu, eu ia correndo fazer, ela tinha 2 dias de vida, eu ia correndo fazer bolo com a Maria Flor, pra não deixar a Maria Flor, sabe assim? Então a gente carrega uma culpa, né? Do primeiro pro segundo. Sim. Uma culpa de tipo assim, eu preciso ser 2. Sim. A gente aprende a dividir. Aprende a dividir o amor mesmo. Multiplicar, né? O amor, assim. E aí eu ficava assim, não, gente, mas a Manu não entende, então eu vou dar bola mais pro Luca. E aí nessa de ficar dando bola mais pro Luca, eu me esquecia muito da Manu, porque ela era muito boazinha. Mas aí a minha mãe chegou um dia e falou, deixa eu falar uma coisa, você tem 2 filhos, não é porque ela não entende que você não precisa... Que eu fiquei nessa, sabe? Que ele era muito bebê, ele tinha 1 ano e meio. E aí, aos poucos, eu fui aprendendo... A lidar, e a entender gente que o amor não se na gestação. Exatamente. Né? É o puerpério emocional. Que é se adaptar a essa nova realidade da maternidade mesmo. E o amor não se divide, ele multiplica. Então, eu entendi isso nessa do look da Manu, né? E aí você falou, não vou mais ter filhos. Bom, e aí foi muito difícil, porque os dois eram idade muito próximas, né? Então, eu vivi ali um processo muito difícil, porque ele era muito bebê e ela também, então foi muito difícil. E eu falei, Ian, um casal tá bom, né? Ele falou, tá. Porque a gente deu uma cansada, assim, sabe? Os dois muito pequenos e a gente muito cansado, assim. E assim, entramos num ponto importante. Você escolheu não ter ajuda de babá com as crianças. Sim. Porque assim, sempre foi meu sonho de vida ser mãe. Sempre foi. Algo assim, um dia que você estiver muito realizado é quando você fizer o quê? Quando eu ser mãe. Quando eu for mãe, né? Então, sempre foi meu sonho de vida. Então, eu imagino assim, que não seria justo, na minha realidade de vida, pra mim, né? Eu colocar alguém pra ficar com as crianças. Terceirizar o trabalho. Não quer dizer que seja ruim, gente. Se tem condição, se quer, se acha que
Cada um, faz né? sentido na vida de Na cada vida de cada um. Mas eu acredito também que a gente tem um papel como mãe e que a gente precisa cumprir o nosso papel se a gente Sim. quer ser mãe. Sim. Porque os nossos filhos precisam da mãe. Da mãe. Então eu também acredito nisso. Eu acho que Exatamente. ter ajuda é ótimo. É ótimo, a rede de apoio, mas não né? terceirizar o cuidado. Sim, exatamente. Eu acho que esse é o ponto. E eu não queria colocar alguém em casa que trabalhasse todos os dias, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, que fosse, enfim, pra cuidar das crianças. Eu não queria isso, sabe? Uma coisa é você ter uma rede de apoio com a avó, né? Sim. Uma coisa assim, mas assim, eu não queria alguém de fora. Até porque, Gabi, passa. Muito rápido. Não é muito rápido. É muito rápido. Então é um curto Você período fala- que a gente se dedica ali que vale muito a pena. É igual quando os meus filhos, não sei como você faz na sua casa, lá em casa, dormem os três, pegam no sono na minha cama, junto comigo. Lá em casa também. E aí depois, todos dormiram, eu vou distribuindo. A gente vai distribuindo. Eles E as pessoas falam assim... Que bom saber que nenhuma experiência é única. Lá em casa é igualzinho. Aí as pessoas assim, já chegou o paciente, falou, que aí eu dei esse exemplo e tal. A pessoa falou, nossa, não é errado dormir todo mundo no mesmo quarto? Porque eu vi na internet que os filhos nem podem entrar no quarto do pai. Eu falei, Não olha, acredito. é errado pra quem? É. Se pra mim não faz mal, pra mim e pro meu relacionamento não faz mal. Pelo contrário, a gente sabe que isso vai passar. Nossa, então, muito rápido. a gente vai colocar eles na cama e vai dar tudo certo. Exatamente. Daqui um dia entra sozinho, fecha a porta, vai mexer no Exatamente. telefone. Exatamente. É um Então, período assim, muito curto pra não gente se existe dedicar. a criança dorme na cama com os pais. Tá, é errado. O casal tá perdendo com isso? Porque se tiver, é ruim pro casal. É. Mas se tiver tudo bem pra vocês, gente... Exatamente. Se vocês tiverem outro momento juntos... Sim, exatamente. Tudo bem, vai não passar. existe certo ou A errado. gente fica nesse desespero, né? Mas a gente, como mãe de 3, a gente tem muita bagagem. Sim. E a gente aprende muito, sabe? Que tá tudo bem. E que vai passar. Exatamente. Eu lembro que na minha primeira, eu ficava muito desesperada. Com as fases, né? Com as fases. E aí uma amiga teve filha agora, e aí ela... Agora não, né? As meninas já estão com 3 anos. Mas ela me ligava, eu ficava, vai passar. Passa, tudo Até passa. a Ana Clara, né, que fazia o podcast com a gente. Eu falava, Ana, ela fala, por fim ela me ligava, vai passar? Vai passar. E mais rápido do que você imagina. Passa. E às vezes você quer que volta, né? Você fala, que Quer. saudade daquilo. Né? Dá até saudade. certeza, e dá passa muito saudade. rápido. Então, assim, eu falei, eu não quero, sabe? Eu quero me dedicar, eu quero mergulhar, eu quero viver tudo. Eu quero viver o caos, eu quero viver a beleza, eu quero viver tudo. Tudo. E assim, não pensem que não tem caos. Tem muito. Né, Gabi? Porque você Todos posta. os Eu dias. até te perguntei sobre isso. Que uma seguidora esses dias eu vi falou assim: eu te vi no shopping, você é um casal. E você tem a família da margarina. E você falou, tenho. Eu acho. Tenho. Tenho mesmo. E não é por me achar com a família de margarina que eu não tenho problema. E aí você chegou aqui hoje falando assim, a gente falou, quer tomar um café? Você, não, eu acabei de almoçar, porque eu espero as crianças irem pra escola pra almoçar, que eu gosto de almoçar tranquila. Ou seja, Sim. não é que não tem questões. Tem, só que você tem estratégia pra lidar. Do jeito você que a gente prefere lida, ver o exatamente. copo cheio. Exato. Eu sou foco essa pessoa. na solução. Foco na solução. E Não ver é? beleza nos detalhes. Juro, não é conversa. Assim, às vezes as crianças estão brigando, eu acho, eu falo, Lá, coisa de irmão. bonitinha, é isso aí, sabe? Assim, eu não transformo isso numa tempestade, sabe? Assim, eu sou sempre a pessoa que vê o lado bom do problema. Sim. Então, isso me ajuda muito no caos das Porque crianças. é caótico, 3 crianças. caótico. Tem hora que é uma correria. É caótico. Pra sair e com meia as hora, crianças colocar todo mundo eu no não carro. tenho ninguém. Então, assim... E eu acho Eu e legal o que Ian. você compartilha, igual esses dias também perguntaram, você sai com os 3? Aí você compartilhou um Todos os vídeo, dias. né, no mercado com os 3. Gente, esse dia que eu fui no mercado, tanta gente me parou pra me oferecer ajuda. Eu falei, gente, eu sou um ET, não, gente. Tá tudo certo. Tá Eu lido tudo com eles bem. todos os dias, gente, tá tudo bem. Juro, eu fui no supermercado e aí o moço que trabalhava lá falou assim, você quer ajuda? Falei, não, tá tudo bem. Muita gente, a moça do caixa falou, nossa, você tá sozinha com os 3? Gente, são Falei, meus tô. filhos. O Eu mínimo falei, é eu gente, conseguir lidar com eles. Falei, tô. Tipo, e tá tudo bem, sabe? O Telzinho chorou, peguei no colo. Gente, são... Com paciência, Com assim. paciência. Qual que é a sua maior dificuldade na maternidade? Com os 3, ou com um só, ou com tudo? Em relação à criação de filhos. Em relação à criança. Nossa, essa parte pega, né? Eu acho que essa parte pega muito. Às vezes é sono, às vezes é alimentação, às vezes é tela, às vezes... Qual que é, assim, porque... Tela eu detesto. Eu detesto.
Detesto. E aí as pessoas me falam, porque as mães colocam tela porque precisam. Gente, eu fico sozinha com os 3 e é o maior malabarismo. Eu só coloco tela, tipo assim, ó. E assim, ó, eu acho que a tela não é o problema. O problema é não ter limites. Não ter limites, o tipo de coisa que o assiste. Conteúdo. O conteúdo, o telefone na mão. Se for pra escolher, gente. Exatamente. Celular ou TV? TV, um desenho mais saudável. YouTube ou Netflix? Netflix, exatamente. São escolhas inteligentes. Exatamente. Deixar meia hora por dia ou deixar o final de semana inteiro. E a criança saber que ela tem tempo. Exatamente. Limite, é assim que funciona lá em casa. Não é colocar a criança do tempo, porque se colocar, eles ficam. Eles vão ficar. Desliga, tá num estresse. Não, você sabe que os meus não ficam? Assim, ó, tem dia que eu falo, gente, vocês não querem assistir, sei lá, 2 horas de filme? Eles não ficam. Não ficam. A Manu não fica não, mas o Luca fica. Os meus não ficam. Eles ficam um pouquinho já brincando, já querem pegar bom, uma mas coisa. É bom. Já querem, ficam criança precisa ser criança, né? Sim. São crianças, gente. Sim. É isso aí, vai passar, sabe? E assim, voltando um pouquinho, como que foi o Theo? Só pra gente finalizar. O Theo foi um susto. Porque foi um susto. Foi um susto. Você tinha parado nos 2, né? Tinha parado, falando. Assim, sempre ficou o IC na minha cabeça, mas assim, eu falei, não, bom, 2 tá ótimo, um casal tá perfeito. A gente tá conseguindo administrar muito bem os 2. Eu voltei a trabalhar, foi quando eu abri uma empresa. Então, na verdade, uma marca de roupa, a gente tava... né, na marca. E aí minha sócia falou, Gabi, quero engravidar? Eu falei, pode engravidar? Engravida que eu tô aqui. Somos nós duas, somos nós duas, porque a gente sabe que o período da gestação, gravidez, pós-parto, é um período que a gente não consegue se doar 100%. É incerto, né? É incerto. Você sabe, você vai precisar ficar de repouso. Eu falei, não, fica tranquila. Era eu que fazia os desenhos, né, tudo. Então, assim, tudo bem? Falei, não, pode engravidar, que eu tomo conta. Na outra semana eu descobri que eu tava grávida também. E vocês são amigas, né? Eram sócias e amigas. Amigas, Gente. E aí aí ela ficou grávida, né? Descobriu que tava grávida. Eu falei, nossa, e tal, fiquei super feliz por ela e tudo. Nem imaginava, gente, que eu tava grávida, assim. Do Theo foi um susto muito grande, assim, muito grande. Hoje a gente entende que tudo é propósito, mas eu assustei muito, eu me desesperei. Eu falei, gente, não é possível que eu tava ali, né? No início da marca ali, pra gente fazer a inauguração da marca. E eu sei que gravidez pra mim é um processo difícil, então pra mim já vem, nossa, meu Deus do céu, já vem toda aquela coisa na minha cabeça, né? Da bagagem que traz. Eu engravidei do Theo. E da sua sócia? 15 dias os bebês têm de diferença. Gente, que delícia. Deve ser 15 bom ou 20 engravidar dias, com uma amiga. Assim. Não, foi muito especial. Foi importante pra mim, inclusive, que já vinha de um histórico. Isso, Deus acho que me curou, porque a gente viveu juntas. E eu vi que também é difícil pra mais pessoas. Foi mais leve. Foi a gravidez mais leve. Foi mais leve, porque a gente compartilhava as nossas dificuldades. Eu não me sentia sozinha nem mal agradecida. Sabe, assim, porque às vezes a gente se cobra. A gente vê na internet as grávidas com aquela luz, como eu amo gestar, amo estar grávida. E a minha amiga, a gente é muito parecida, então a gente reclamava das mesmas coisas. Eu falava, então tá tudo certo. Então foi muito leve, muito gostoso. A gente viveu essa fase junto, então foi até bom pra me curar um pouco, sabe, dos meus traumas. Não que não tenha sido difícil, porque gravidez pra mim foi a mais difícil, leve. mas foi a mais leve das 3. O que foi mais difícil na do Theo? Então, na do Theo ele tinha restrição de crescimento. Eu descobri uma ultrassom, PIG, que eles falam. E na verdade não era restrição de crescimento. Se ele tivesse a restrição, eu tinha que tirar. Então foi muito difícil, porque eu descobri ele com 30 semanas. E aí o que fazia ele crescer estava muito ligado ao hormônio do cortisol, que é o do estresse. E eu, no auge do trabalho, cuidando de todo mundo grávida e toda a logística de receber mais um filho em casa e tudo mais, eu falei, eu realmente estou muito estressada, eu preciso de desacelerar. Porque se em algum momento ele parasse de desenvolver, eu precisaria fazer uma cesárea de emergência. Ele seria muito prematuro, com 31 semanas. Nossa. Seria muito difícil. Então, eu era semana após... Então, foi uma outra gestação muito difícil, né? Escolhas, né? A vida te dando. Escolhe. Exatamente. Mais uma vez. E aí, era uma vitória por semana, né? Que, não, ele tá evoluindo, ele tá ganhando peso. Mas, assim, peso pequeno, porque ele nasceu com 2,300. Um bebê bem pequenininho, 43 centímetros. Então, ele foi bem pequenininho. Hoje, ele tá um gorduchinho, mas ele nasceu pequenininho. Então, eu precisei afastar do trabalho também. Porque
eu não podia me estressar, eu não podia subir e descer a escada. No trabalho era uma escada gigantesca, porque tudo que eu gastava caloria, o bebê também gastava. Então foi uma gestação que foi difícil também. Tive uma cesárea antecipada, fiquei muito preocupada, mas assim, graças a Deus ele nem ficou internado, deu tudo certo. E aí eu não tive um puerpério difícil também, não. Foi muito, nossa, muito. Quando eu cheguei em casa, as crianças ficaram... De sonho realizado. Sonho realizado. Foi um outro que eu vivi igual do Luca. Nas nuvens. Sim, que eu falei, sim. gente, que coisa boa, que delícia, deu tudo certo. Assim, eu gosto muito de receber aqui pessoas que têm bons relacionamentos e uma boa relação com a maternidade. Sim. Porque mostra pra quem tá vendo a gente que é possível. Ser feliz no puerpério. Gente, eu lembro do puerpério do sim. Theo e eu tenho saudade tão especial que foi aqueles dias Não, em família. A gente acordava junto, tomava café da manhã junto, o Luca, a Manu apaixonado no Theo, a gente trocando aquele pacotinho. Gente, que delícia, não tive nem um minuto de tristeza. E assim, ó, não é só ser feliz no puerpério, é ser feliz na vida. Na vida. Essa eu sou é minha, essa pessoa. Sabe quando o coração chega a estar quentinho? Porque eu penso assim, que as pessoas que vão ver, elas vão ter referências. Gente, olha só, eu posso sair de um relacionamento. Sim. Que eu considero que eu posso sentir, eu posso... A gente tem que ver mais solução para as coisas, sabe? Eu não sou a pessoa que fica focada no problema. O que eu posso... Tá difícil aqui, o que eu posso fazer para ficar mais fácil? Para ficar mais leve? Isso em tudo na minha vida, assim. Talvez seria isso que você diria para quem tá escutando a gente? Infelizmente a gente vai encerrar, mas assim, o que você deixaria de mensagem para quem passou por algo parecido, para quem tem vontade de ter mais filhos, mas não tem por conta da sociedade falar que não pode, que não é bom, que não dá para pôr filho no mundo hoje em dia, para quem acha que não tem que ter um relacionamento bom, que não é que é normal brigar, que é normal ser ruim, porque hoje, se a gente pensar no começo da sua história, hoje você vive um sonho que você sempre quis. Vivo um sonho. E eu me sinto assim muito abençoada e muito feliz. Então por isso que eu não fico focada no problema, gente. Minha vida é um sonho. Eu sempre sonhei em ser casada com o amor da minha vida e ter filhos e ter uma família linda, unida. Então eu vivo um sonho diário. Assim, foi um sonho que foi construído através de coragem, intencionalidade e verdade. Sim. Com certeza. Eu acho, então, que a gente precisa ter coragem para tomar as atitudes. Porque, assim, a vida passa, gente. Se a gente ficar enrolando, a gente perde oportunidades. O tempo é agora. O tempo é agora. Então, é ser feliz agora, sabe? Assim, agora. Não é aceitar o mínimo das pessoas, das coisas, das relações, da vida. Na vida. A gente precisa ser feliz. Não é no final de semana, não é na viagem, é na rotina. É aquilo... É na segunda-feira. Eu amo segunda-feira. É as aquilo pessoas que a gente odeiam estava segunda-feira. Eu amo. Sobre ter uma vida feliz com momentos tristes. Ruins, difíceis. Mas não ter uma vida ruim com momentos felizes. Exatamente. Não se acostume com o mínimo. Exatamente. Né? Confie no processo. E ver beleza no detalhe também. Porque a gente não precisa ver beleza numa viagem, por exemplo. Eu vejo beleza no dia a dia. Num filminho com as crianças no sofá. Num almoço de segunda, por exemplo. Sabe? No café da manhã. No café da manhã. Que não é corrido, que é com calma, que é sentado. Na briga dos briga dos irmãos. Então, assim, é ver beleza mais na vida. Porque se a gente ficar esperando dias extraordinários... Perfeito, o momento perfeito, você vai ser infeliz. Perfeita. Sua rotina vai ser infeliz. Você vai viver só em alguns momentos ali. Então, qual seria o segredo da felicidade? Eu acho que leveza, clareza, atitude, leveza. E não ficar só esperando do outro, né? Sim. A leveza também. Autorresponsabilidade. Exatamente. É assumir fazer acontecer. O papel. Nós somos adultos, então a gente precisa ver que a magia acontece através das nossas atitudes. Sim. Eu acredito muito nisso. Sim. E, Gabi, a gente já vai encerrar. Eu agradeço muito a sua presença. Fiquei super feliz. Eu acho que, assim, a definição desse episódio é leveza. A sua definição, pra mim, é leveza. Hoje, conhecendo pessoalmente, né? Você é leve, você transmite paz, transmite firmeza. Que bom. Na maternidade, naquilo que você acredita. Foi um prazer. Muito obrigado. Foi meu. E você que está assistindo a gente, compartilha com quem quer escutar essa história, com quem precisa escutar essa história, né, para assumir a responsabilidade, assumir ali o processo da vida e a intenção de cada um, né? Compartilha esse vídeo, então se inscreve no nosso canal e curta o nosso conteúdo. Eu te aguardo na próxima. Muito obrigada.
A rotina não para, o tempo acelera, mas aqui a gente senta, respira e espera. Mãe, mulher, tantas vidas num só lugar. Puxa a cadeira, vem desabafar. E entre uma sessão e outra, a gente se encontra, a gente se escuta. A pausa que abraça, a vida que pulsa. Bem-vinda ao seu tempo, entre uma sessão e outra.